E continuamos com a cobertura especial das eleições 2020. Vamos entrevistar a candidata que está no segundo turno da eleição municipal de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL, que teve 48.955 votos. Quem conduz a entrevista é Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Larissa. Estamos de volta a Sorocaba, dessa vez para ouvir a candidata Jaqueline Coutinho, do PSL, que tenta se eleger novamente. Isso porque, após um mandato pequeno de 1 ano, ela tenta permanecer na prefeitura. Em primeiro lugar, parabéns, candidata, pela conquista em primeiro turno. Eu queria saber da senhora o que isso significou para a senhora e para a sua coligação. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. Me permitam retirar a máscara, porque aqui nós estamos numa distância segura, diante dos protocolos sanitários e também por estarmos num ambiente arejado. Para nós foi muito importante chegarmos no segundo turno, era essa a nossa perspectiva, e fizemos um trabalho ao longo desse ano de mandato muito realizador, diante de todas as circunstâncias que passamos, apesar da pandemia da Covid-19, e então agora nós estamos nesse movimento de nos elegermos, é muito importante isso. Muito bem. Candidata, a gente tem um contexto político, no Brasil inclusive, né, de quem está à frente da máquina pública costuma ter mais sucesso ou manter um sucesso nas urnas. As pessoas tendem a ter uma resistência na hora de mudar de candidato, na hora de escolher alguém diferente. No seu caso, a urna mostrou uma situação diferente. A senhora teve menos da metade dos votos do seu oponente, Marcelo Manga. Isso se coloca como um grande desafio ou, na sua visão, é possível reverter? Ou o que teria acontecido para esse resultado? Bem, na realidade, eu entendo que existe também uma resistência com relação àquele que está no comando da cidade, no comando de um estado. Sempre existe uma oposição inata ao governo que está na situação. E nós passamos também por essa situação da pandemia, houve aquela resistência, a população não gostou de algumas medidas que eu adotei e que eram necessárias adotar. Por exemplo, as restrições com relação ao comércio, que eu tive que seguir aquilo que era determinado pelo Estado. E também, além disso, nós tínhamos vários candidatos, né? E isso dividiu os votos. E, finalmente, Gustavo, eu me coloquei como candidata assim no deadline. No início eu não tinha essa certeza que seríamos candidatos, mas decidi, assim, de última hora, vamos dizer. E esse candidato, o nosso adversário, há mais de 2 anos ele se coloca como candidato, vinha fazendo um trabalho político para angariar votos, enquanto na realidade o meu trabalho era político-administrativo, gerir uma cidade com responsabilidade, com segurança e fazer a Sorocaba avançar. A senhora colocou um ponto interessante de ter escolhido se candidatar de última hora. O que foi decisivo, candidata, para tomar a decisão de ir em frente? Na realidade, eu vi que diante de tudo o que a gente fez nesse 1 ano de gestão, de administração da prefeitura, nós conseguimos fazer muitas ações importantes e que demandam, que necessitam continuidade. Na área de saúde, na área de segurança, na área de mobilidade, nós avançamos muito, Gustavo. Então, eu vejo que a minha missão, que me foi dada há 1 ano atrás, ela não está cumprida. Ela precisa de mais um tempo para consolidar tudo o que a gente fez e a gente se propõe a fazer. Isso porque eu decidi que era importante, era necessário para Sorocaba essa continuidade e me decidi em lançar minha candidatura como fiz. A senhora chegou a comentar que um dificultador é a quantidade de candidatos da cidade, isso também teria contribuído para um não sucesso, né, estrondoso nesse primeiro turno. Mas, candidata, o segundo turno é muito interessante porque ele coloca 2 oponentes à frente e o eleitor tem a chance de conhecer melhor cada um deles. Vamos facilitar a vida do eleitor. Qual que é a principal diferença
entre Jaqueline Coutinho e Rodrigo Manga? Bem, eu entendo que, tendo administrado Sorocaba nesse último ano, tendo convivido ao longo desses 4 anos com os problemas enfrentados por Sorocaba, pelo município, eu tenho capacidade suficiente e competência suficiente diante do que eu vivenciei, do que eu aprendi, para manter a musculatura da cidade, do progresso da cidade. Então, assumimos em 2017, passamos aí 3 anos durante a gestão do ex-prefeito num momento de ostracismo, de estagnação, em todos os sentidos, desenvolvimento econômico, educação, saúde, e no último ano nós tomamos várias ações que mudaram o perfil de Sorocaba. Veja que nós temos 74 mil empresas em Sorocaba, Gustavo. Das 74 mil empresas, 4 mil empresas foram criadas, instaladas em Sorocaba no último ano de gestão. Isso significa o quê? Que existe uma confiança por parte do investidor, do empresário, do comerciante, na solidez da administração, da nossa administração. Também geramos, apesar da pandemia, geramos nos últimos 3 meses 3 mil empregos. Isso é algo assim inusitado diante do momento econômico que a gente vivencia. E isso demonstra, mais uma vez, que Sorocaba está no caminho certo do crescimento, do progresso, do desenvolvimento. Sorocaba está sendo prospectada, ou seja, existe um interesse muito grande em se investir em Sorocaba. Isso não aconteceria se fosse uma prefeitura irresponsável, uma prefeitura onde a gestora, a administradora, a prefeita não tem capacidade nem competência para administrar a cidade. Essa percepção por parte daqueles que querem vir para Sorocaba é importante para demonstrar que a administração está no caminho certo. A senhora teve a oportunidade de se diferenciar do candidato Rodrigo Manga. Eu proponho agora uma situação que eu reconheço é delicada e difícil, mas se a senhora pudesse eleger então uma qualidade do seu oponente, em que Rodrigo Manga poderia ser inclusive melhor que a senhora? Olha, na realidade eu pouco conheço o outro candidato. Fica difícil também, diante do não conhecimento, de não ter contato com o candidato, eu falar que existe uma diferença no sentido dele ser melhor do que a minha pessoa. Eu posso dizer com relação à minha pessoa. A senhora não estudou seu oponente, candidato? Eu estudei meu oponente, mas veja bem, esse oponente que já tem 2 mandatos como vereador, as ações enquanto vereador foram ações subliminares, superficiais, que não mudaram efetivamente a dinâmica, a realidade de Sorocaba. Então eu posso falar com relação a mim. Eu sou delegada de polícia, né? Hoje aposentada, fui a delegada mais jovem do estado, fui a oficial de justiça mais jovem do estado, iniciei no serviço público aos 18 anos. Como delegada aos 22 anos. Então eu tenho uma história enquanto integrante da Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, e uma história de vida muito, vamos dizer assim, na qual prestei serviços relevantes à população. E ficaria difícil, como eu disse, sem ter esse conhecimento, eu poder elencar algo que diferencia. Posso dizer que a diferença está, na experiência. Eu tenho experiência enquanto servidora pública, enquanto gestora que fui de unidades policiais, Delegacia da Mulher, Delegacia do Idoso, Núcleo Especial Criminal, onde nós fazíamos mediação de conflitos criminais, enquanto o outro candidato
candidato, pelo que eu sei, ele não tem a história de ter prestado serviços relevantes enquanto pessoa concursada, que passou por um processo seletivo, que analisou suas competências e habilidades, a não ser o processo seletivo. Foi vereador por 2 mandatos. Muito bem. Relembrando então ao eleitor as condições que levaram à sua candidatura e à sua ascensão ao poder de Sorocaba. A senhora assumiu o poder diante de uma situação muito conflituosa, que foi a cassação de José Crespo. A senhora sabe disso, por 2 vezes isso aconteceu, rompeu com o governo e chegou ao poder no último ano. Eu quero dizer, para o eleitor mais desatento talvez, que não acompanhou esse processo, não pode levar a crer, já que a senhora fazia parte da mesma chapa, de alguma forma o eleitor desconfiar da capacidade da senhora e não cometer os mesmos erros? Bem, eu posso dizer ao eleitor que eu tenho o meu perfil de trabalho, o meu perfil de delegada de polícia, o meu perfil de servidora pública, e justamente por eu ter denunciado um fato que causava problema para a administração em 2017, quando eu investiguei e descobri que havia uma situação de irregularidade e ilegalidade envolvendo uma assessora do ex-prefeito, e por conta disso, quando eu fiz a denúncia, eu fui impedida de exercer meu mandato, tive minha sala trancada, os meus objetos pessoais foram encaixotados, eu tive que retornar à prefeitura após ingressar com um mandado de segurança, e a desembargadora determinou a minha volta, e a partir daí eu não tive mais nenhuma ação de auxílio ao então prefeito, cassado pela 2ª vez. Então, desde o início do mandato, eu fui colocada à parte desse governo, eu não fui inserida nesse governo. Portanto, são figuras distintas. A do ex-prefeito, que de fato eu fazia parte da chapa, mas nós rompemos logo no início do mandato, e após a cassação, obviamente, era uma nova administração, uma nova gestão, um novo perfil, uma nova postura perante a administração pública. A minha postura, que nada tem a ver com a do ex-prefeito. Bem, alguns eleitores, candidatas, observam nessa hora do voto somente a questão do partido. Eu não sei se foi o caso da senhora, mas imagino que a senhora tenha sido beneficiada por uma retomada de uma direita, né? Que é o que aconteceu nas últimas eleições. Existia um discurso depois da derrocada dos partidos de esquerda envolvidos em esquemas de corrupção. Existia uma situação favorável que inclusive elegeu o presidente, que na época era do PSL, depois agora o presidente não tem mais partido, a senhora pertence ao PSL. Eu queria saber, pelo menos na situação de Sorocaba, existe um trânsito facilitado com o governo federal? Isso não existe mais? Qual seria o comportamento da prefeita caso a senhora seja eleita em relação ao governo federal? E o meu comportamento sempre será pautado por aquilo que é necessário se fazer, entabular, articular, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, para conseguir contemplar as necessidades locais do município. Então, independentemente de questão partidária, eu sempre estarei à frente da prefeitura, assumindo uma postura que venha a atender às necessidades circunstanciais da administração municipal, para atender todas as áreas que nós temos que atender na prefeitura. Não temos nenhum problema nem com o governo estadual, nem com o governo federal. Sempre haverá a interlocução de forma coerente, para que a gente não permita que nenhum tipo de postura político-partidária venha a atrapalhar as ações da prefeitura para atender aos anseios da população. Sim, a gente tem mais um minutinho nesse bloco. Queria investir nessa questão porque é o seguinte: embora a senhora não veja um desgaste na relação local com o Estado ou com o governo federal, a gente não sabe o resultado da eleição em São Paulo, mas a gente vê uma grande dificuldade entre o governo federal nesse relacionamento com o governo estadual. Para ajudar o eleitor, candidata, a senhora se vê mais aliada ou alinhada a qual vertente? Se a gente coloca, existe uma situação polarizada, a senhora se vê de qual lado?
Bem, em primeiro lugar, eu estou filiada ao PSL, que não é o partido nem do governador, nem do presidente da República. Em segundo lugar, como eu pontuei anteriormente, eu não vou me direcionar ou tergiversar em torno daquilo que eu tenho que fazer enquanto chefe do executivo, enquanto prefeito. Seja a articulação com o governo federal ou estadual, eu farei aquilo que for melhor, que venha atender aquilo que nós temos que fazer no âmbito da prefeitura para as ações locais. Não vou permitir que nenhuma influência partidária nos atrapalhe. Perfeito. A gente vai encerrar esse bloco agora, vai fazer um intervalo rápido e na sequência a gente vai, inclusive, conhecer melhor as propostas, as prioridades da candidata Jaqueline Coutinho, caso o eleitor assim a escolha como prefeita de Sorocaba. Não saia daí, a gente volta já. E a seguir, tem o segundo bloco da entrevista com a candidata que está no segundo turno da eleição municipal de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL. Não saia daí, RF News volta já. RF News de volta e mais uma vez é hora de eleições 2020 aqui no nosso programa. E continuamos a entrevista com a candidata que está no segundo turno da eleição municipal de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL. Gustavo Nolasco, é com você. De volta a Sorocaba para continuar a entrevista com a candidata a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL. Disse no bloco anterior que a gente falaria sobre as prioridades no governo, acho que o eleitor também tem muito interesse em saber isso. Caso a escolha, candidata, quais seriam as prioridades? O que atacaria primeiro assim que assumir ou continuar, no caso, na prefeitura? A primeira prioridade é a gente reestruturar a saúde em Sorocaba. Hoje, vejam, o que acontece em Sorocaba acontece, na realidade, em todo o Brasil. O paciente vai até um posto de saúde, a UBS. Ele vai até o posto de saúde, não tem o atendimento inicial, é feito um protocolo para que ele volte daqui a 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses. Daí ele retorna e, nesse ínterim, a doença dele se agravou, cronificou, e ele passa a ser atendido no pronto-socorro, aqui o PH. Não há a resolutividade, ele fica sendo atendido em pronto-socorro, não se diagnostica a doença que ele tem, os pronto-socorros ou PHs ficam lotados, abarrotados, e o paciente não tem a solução para o problema dele. Então, o que a gente tem que fazer? Isso está mais do que definido dentro do programa Salve. O nome do nosso programa é Salve. O paciente ele vai ter o acolhimento. Chegou na UBS, chegou no pronto-socorro, ele já vai ser atendido por um clínico geral. Sendo atendido, já esse clínico vai pedir os exames para esse paciente. Havendo necessidade de encaminhamento a um pronto-socorro, se for um caso de urgência e emergência, ele vai. Se não, se for possível resolver aquela consulta naquele momento, ele já diagnostica, medica e o paciente já tem a solução para aquele problema inicial. Se for necessário ir à especialidade, ele vai ser encaminhado à policlínica. Daí nós passamos para o outro momento do paciente. Chegando na especialidade, ele não pode esperar 2, 3, 4 meses para passar por uma consulta com um especialista, porque daí ele passa pela consulta e demora mais 2, 3 meses para realizar o exame necessário. Não, ele saindo da UBS, sendo encaminhado para a policlínica ou para a especialidade, ele vai ser atendido em no máximo 2 semanas. Sendo atendido em 2 semanas, esse problema dele não vai se cronificar, a doença não vai se cronificar e daí vai ser possível ter uma solução mais rápida para o seu problema. Então, o programa Salve, inicialmente, o Salve Especialidades é nesse sentido, o Salve Especialidades e o Salve Acolhimento. Daí nós temos também, dentro do programa Salve, o atendimento dos pacientes nos territórios, através do Salve Expresso.
ônibus que estarão atendendo nas comunidades. Hoje nós já temos o ônibus da mulher e o ônibus do homem, que faz o ônibus da mulher, o atendimento da mulher para constatação, coleta de Papa Nicolau, orientação quanto à conscientização do autoexame. Se a mulher no autoexame ou no exame feito no ônibus da mulher tiver algum nódulo, já é encaminhada para mamografia, enfim. E no ônibus do homem se verifica se o homem tem ou não a chance de ter câncer de próstata. É feito também os exames de rotina, que previnem outras doenças. Então teremos no Salve Expresso o ônibus do homem, o ônibus da mulher, o ônibus Kids, que vai fazer o atendimento pediátrico, o ônibus da saúde bucal e o ônibus oftalmológico. Tudo isso vai fazer com que o atendimento inicial nessas especialidades previna doenças. Então é a saúde preventiva que vai estar sendo focada. Também faremos na saúde o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, que vai ser um centro referenciado para atendimento na área de ginecologia, pequenas cirurgias e constatação inicial de câncer de mama e de colo de útero e exames pertinentes. Candidata, a senhora elencou e ficou claro para o eleitor como prioridade a saúde, mas não citou a pandemia. A gente está diante de uma situação ainda grave, os especialistas anunciam a possibilidade de uma segunda onda. Eu queria saber se o eleitor confiar no projeto de governo da senhora, o que será feito de forma imediata em relação à pandemia? Bem, o nosso projeto com relação à pandemia já foi bem sucedido desde março. Quando iniciou a pandemia e Sorocaba foi a primeira cidade a decretar o estado de emergência em 13 de março, nós decretamos antes mesmo da capital e do próprio governo do estado. A partir daí, todas as nossas ações visando combater a pandemia, a Covid-19, foram ações muito responsáveis, rápidas, com uma resposta rápida de combate à pandemia. Fizemos o hospital de campanha, que até o nosso adversário falou que não era necessário, mas se nós não tivéssemos o hospital de campanha com 75 leitos de enfermaria e 6 de estabilização ou semi-intensiva, nós não teríamos onde colocar os pacientes e muitos sorocabanos teriam morrido. Então, fizemos o hospital de campanha, fizemos a testagem em mais de 17% da população, fazemos o rastreio dessa população que é diagnosticada com a Covid. Também passamos a atender numa unidade referenciada, uma unidade pré-hospitalar que foi direcionada apenas para atendimento de Covid. Ou seja, aquelas pessoas que tinham suspeita de Covid, elas não se misturavam em outras unidades de saúde, evitando assim a propagação a partir das unidades de saúde. Nós criamos 40 leitos de UTI Covid. Proporcionalmente, muito mais que o Estado, 40 leitos de UTI Covid na Santa Casa, que a Prefeitura paga até hoje, justamente para garantir que se houver um aumento no número de casos, os nossos pacientes terão a retaguarda. Veja que o governo do Estado tinha 50 vagas de UTI para 48 municípios, aqui na região administrativa de saúde, a DRS 16. E nós, a Prefeitura, para os munícipes de Sorocaba, contratou 40 leitos de UTI Covid. O Estado, a questão de um mês, diminuiu em 50% o número de leitos nos hospitais regionais. A DIB Jatene e o Conjunto Hospitalar Sorocaba manteve esses leitos. Desativamos o hospital de campanha porque não havia mais justificativa para a manutenção do hospital de campanha, mas mantivemos os leitos clínicos. Então nós temos toda a estrutura para garantir que, assim como há meses atrás, quando houve o ápice, o apogeu da pandemia, nós temos hoje estrutura para que o nosso sistema de saúde não colapse, que possa recepcionar, atender com qualidade todos os pacientes. Candidata, de forma mais objetiva para a gente chegar a esclarecer todas as dúvidas, e injustiça também, porque foram perguntas feitas ao seu oponente, tá?
Ainda sobre essa questão, a gente viveu, graças a uma situação que infelizmente acontece no Brasil, que é essa disputa polarizada, a situação do abre e fecha comércio. Então, os políticos foram classificados pelo eleitor como aquele que vai fechar de novo ou não fecharia mais o comércio. A senhora pode garantir o que o eleitor? Caso seja necessário, a senhora voltaria a fechar o comércio, a indústria, ou não faria isso novamente? Veja bem, desde o início eu entendia que para o fechamento do comércio, que foi na fase vermelha, nós deveríamos atender à realidade local. Mas não, o Plano São Paulo impôs a todos os prefeitos que assumissem a postura do governo do estado de São Paulo. Todos foram colocados na vala comum. Tinha que fechar o comércio, só podia abrir por 4 horas, apenas os serviços essenciais, e daí evoluiu para a fase laranja, a fase amarela, enfim, e fase verde. Só que, veja, a capital teve muito mais casos do que o interior no início, e nós tivemos que fechar o comércio, né, e só permitir as atividades essenciais. Então, isso causou um prejuízo muito grande para a economia do estado, para a economia do município, porque não havia a necessidade de, naquele momento, todos estarem com atividades econômicas restringidas. Se a senhora tivesse com o poder na mão exclusivamente, caso isso volte a acontecer, a senhora tenha o poder de decidir, eu vou abrir ou vou fechar, o que a senhora faria? Se eu tivesse a autonomia, e entendo que os prefeitos têm de ter autonomia, porque isso é previsão constitucional, mas não foi respeitado aqui no estado de São Paulo, eu só fecharia se evidenciasse que a contaminação estava aumentando muito e que o sistema estava colapsado. Nunca nós tivemos problema de falta de leitos em Sorocaba, nunca se evidenciou que houve um colapso no sistema de saúde e muito menos que o número de casos era exorbitante. Veja que Sorocaba é a cidade que menos letalidade, menos mortes teve, considerando cidades do mesmo porte. Okay. Então, eu digo, só reafirmando ou esclarecendo a sua pergunta, só faria isso se do ponto de vista de saúde demonstrasse que era a única situação para preservar vidas. Mas vejam que não aconteceu isso no apogeu da crise, no momento mais crítico. Agora não aconteceria. Ok, vamos avançar e falar sobre a composição da Câmara, que é algo muito importante para conseguir fazer uma boa gestão, é a tal da governança que tanto se fala. Alguns analistas de política observam agora um certo esgotamento do discurso de direita e talvez alguma diversidade chegando, mesmo que não encarnada no Partido dos Trabalhadores, mas em outros partidos ligados à esquerda, enfim. Essa situação não se aplica a Sorocaba, que ainda tem uma Câmara mais tendenciosa à direita, mas ocorreu uma renovação. 9 novos nomes vão ocupar cadeiras na Câmara. A senhora acha que terá uma boa flexibilidade para lidar com a Câmara de Vereadores ou vai enfrentar dificuldade caso seja eleita? Bem, sempre a base de sustentação para o governo é o que dá a musculatura para as ações que o chefe do executivo, o prefeito ou prefeita fazem. Mas a gente tem a expectativa, a esperança que os vereadores, sejam de que partido for, e tenham a tendência ideológica que for, eles se pautem por legislar, por votar projetos de lei do Executivo que atendam melhor a população, independentemente da bandeira do viés político. Afinal de contas, os vereadores são os representantes do povo e eles não podem imprimir interesses, características próprias dentro daquilo que eles devem fazer, que é elaborar leis e fiscalizar o executivo. Portanto, eles como representantes do povo, embora haja um direcionamento de seus partidos, eles devem atender ao que é melhor para o povo. Candidata, estamos caminhando para os minutos finais, vamos tentar fazer mais algumas perguntas
consultas a tempo. Uma questão, perdão, que também foi importante durante tudo o que aconteceu, mesmo a contragosto, o governo federal criou um programa de transferência direta de renda, isso ganhou, né, e o presidente ganhou um capital político muito grande a partir disso, né, a popularidade dele cresceu. A senhora na entrevista, eu posso ter entendido errado, mas não se mostrou nem muito alinhada nem desalinhada. A senhora está acompanhando a trajetória e disse que tomaria a melhor decisão para as pessoas de Sorocaba. Sim. A senhora concorda ou não com um projeto de transferência de renda a partir do município? A senhora faria isso ou não? Transferência direta de renda. Sim, tanto é que nós fizemos um programa para os catadores de recicláveis. A semelhança da transferência de renda ou do programa, auxílio financeiro, auxílio emergencial que o governo federal fez para os trabalhadores dentro daquela faixa preconizada pelo programa, nós fizemos um programa de transferência no valor de R$600 para os catadores de recicláveis. Então, no momento de emergência, de vulnerabilidade socioeconômica, eu concordo sim com um programa de transferência de renda. Candidata, de forma rápida, 30 segundos para cada resposta. Em primeiro lugar, ajude o eleitor a decidir. Por que o eleitor não deve escolher Rodrigo Manga? Porque Jaqueline Coutinho tem a experiência de quem passou por um ano de governo saneando contas, resolvendo problemas da pandemia, não deixando que o munícipe ficasse sem atendimento, e tem a experiência, enquanto delegado de polícia, de saber como administrar, não só uma unidade policial, como hoje uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Tem a história de saber administrar. Em 15 segundos a senhora pode avançar, porque o eleitor deve escolher a senhora, então, e confiar no seu plano de governo. Porque eu tenho um plano de governo que foi feito a partir de um orçamento já definido. Eu sei que aquilo que eu me proponho a fazer é possível. Ok, muito obrigado pela entrevista. Em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas. Eu que agradeço. E caso o eleitor escolha, a gente volta a se falar a partir do dia 29. Perfeito, muito obrigada. Eu volto no estúdio. Larissa, com você. Obrigada, Gustavo. Uma ótima noite para você e para a candidata.